Gente, terça-noite, o que a gente veio fazer? Eu e o marido daqui, já pegou a pipoquinha e a gente vai ver as crônicas do Irã. A gente ano passado viu a Dan Farah, que é com a maravilhosa Demet Özdemir, e como a gente sofreu vendo como a mulher tem seus direitos reprimidos, cortados, né? Num país como o Irã, que a cada dia, o nosso presidente acabou de morrer, né? E era um homem que era a favor de tudo que fosse contra a mulher. E a gente vai ver um filme agora que fala sobre essa temática. Então, vou agradecer mais uma vez aí, Movismo, pelo convite, o Cine System, e vocês vão ver a crítica lá no canal. Não perde não, fica ligadinho lá no canal também, tá? Se inscreve lá. Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Eu vou comentar com vocês hoje sobre um filme que foi lançamento da Imovision, vai estrear no dia 30 de maio. E eu fui a convite deles, da distribuidora e da Cine System, assistir a pré-estreia aqui no Rio de Janeiro. O nome do filme é As Crônicas do Irã. E assim, se você já me acompanha há um tempo, acompanhou ano passado, a gente vendo a Dan Farah, então vou falar sobre isso um pouquinho aqui nessa abertura. A minha relação de saber as coisas do Irã se deu através de uma escritora chamada Marjane Satrap. Ela escreveu um livro chamado Persépolis, e eu acho que no ano já adulta, né, assim, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, eu li esse livro e eu fiquei, assim, chocada com a história dela. E essa revolução no Irã, Revolução Islâmica, ela bate exatamente com a minha idade, ela é de 1979, então sempre me marcou muito isso. Passados os anos, eu sempre acompanhei as coisas que aconteciam no Irã, a gente acabou de ver o presidente dele, que não é a maior força, né? A gente sabe que tem um ayatollah, depois vinha ele, e que as leis têm sido muito mais rígidas. Eles tinham flexibilizado e depois voltaram a ter leis mais rígidas. Essas leis mais rígidas são sempre muito cruéis com as mulheres. Elas não têm muitos direitos, ou praticamente nenhum direito, e o homem, né, fica ali como sendo o grande provedor, o que tudo pode, enfim. Outra coisa que a gente também viu quando a gente assistiu a Dan Farah com Demet Özdemir e Engin Akyurek foi uma personagem do Irã, e a gente discutiu muito, nem tempo quantos episódios teve essa série, 26, né? A gente discutiu muito sobre o papel da mulher iraniana que saía ali da sua terra para morar ilegal na Turquia, querendo proteger a ela e ao seu filho que ela carregava no ventre, e ela era uma médica, e ali ela vai morar naquele local. Isso é uma novela, tá, gente, da Fox, tem no Telegram se vocês quiserem assistir, aí nenhum streaming comprou ainda, que é surreal. E aí a gente via tudo que ela tinha, ainda mais porque em determinado momento vai ter a história dela no Irã, chegando até de uma maneira muito cruel na segunda temporada. Não vou dar spoiler da história para quem não assistiu, mas eu acho que... E aí a gente teve esse ano passado, a morte da menina que não estava usando hijab. Hijab é aquele lenço, né, que eles usam, que as mulheres usam, e por mostrar o cabelo acabou sendo ali morta, né? Enfim, a lei muito rígida quanto a isso. Então a gente pega um filme que tem 10 sketches, na verdade 10 crônicas, mas é preciso entender que o Irã tem um Ministério da Cultura muito rígido e muito voltado. Ele não é um país laico, ele é um país totalmente voltado para a religião, né? Ele é um país ali totalmente que tudo tem que seguir o Alcorão, Alá, então é tudo ali dentro daqueles conformes. Se sair daquilo é crime mesmo, a pessoa é presa, se não sofrer outras coisas piores. E aí, eu até me lembrei que hoje de manhã eu estava reclamando nas redes sociais sobre a tradução dos nomes que são feitas nos streamings de novelas turcas. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira história, pra vocês verem como eu não tô doida das ideias, a primeira história bate com isso, porque eu vou explicar no contexto do que eu comentei. Eu reclamei que a HBO Max, agora Max, botou na dublagem o personagem Ilgas, do Kani Urgancioglu, como tendo o nome de Isaac. Sim, eu não sei por que eles traduzem nome. Eles nunca fizeram isso com ninguém. Com John Wick, com Arnold Schwarzenegger, com nomes Backyardigans, Bridgerton, mas todos a gente consegue falar. Mas Isaac, né, e Yuga a gente não conseguiria falar. Aí eles resolveram traduzir para Isaac. Um homem muçulmano. Um homem que fala de Alá. Um homem que... né? Isaac é um nome hebraico, para quem não sabe, tá? Por que eu tô dizendo isso? O mínimo de estudo, né? De sentar, quem é essa pessoa abençoada que bota... Mas olha, pior ainda, né? Eu acho que é um homem que, fora isso, ainda tem mais. Eles vão botar um cara lá que é Pars como Pablo.
Bom, nesse primeiro momento, a gente vai ter o seguinte, né? Essa primeira história. A gente tem um pai que quer registrar o filho com o nome de Davi. E é claro que é por causa dos judeus que ele não pode, o rei dos judeus, imagina. Mas o tabelião ali, né, que tem que fazer o registro, ele não diz isso com todas as letras. A partir do momento que ele não diz com todas as letras, ele tenta, de alguma forma, dizer para ele que é um absurdo, que ele pode colocar o nome que ele quiser no filho dele. Cada uma das histórias são extremamente interessantes para que a gente entenda o contexto de um país que clama por, né, ajuda praticamente mundial. É um país que não respeita as suas mulheres, mas na cabeça deles, por causa da religião, eles acreditam que ali há um respeito. Eu vou citar algumas aqui na verdade, uma por uma, né? Cada uma das histórias que a gente tem dentro desse filme. E eu já falei da primeira, né? E cada uma das histórias, ela tem exatamente o título, é o nome de um personagem daquela história. Então, na segunda, a gente tem Selena, que é uma menina super jovem que tá ali fazendo aquelas dancinhas de TikTok, mas a mãe dela tá experimentando nela roupas que cobrem ela praticamente inteira e só deixam os olhos dela de fora. É época dela fazer isso, a menina não tá gostando de nada, e enfim, o resto eu vou deixar que vocês assistam. Na crônica, Aran, uma estudante é chamada pela diretora da escola. A diretora implica com ela de todas as maneiras. E ali é importante a gente notar, isso eu sempre falo e bato na tecla, o quanto nós mulheres nos atacamos, o quanto a gente repete exatamente os comportamentos machistas de uma sociedade. A gente, em vez de se ajudar, de se unir, já que não tem como eu mudar hoje o que o país inteiro quer que seja feito, já que é crime, eu não vou conseguir, mas que pelo menos não entregue essas pessoas que estão fazendo alguma coisa errada de acordo com a religião. Até porque algumas pessoas têm teto de vidro. Então é isso que exatamente mostra esse terceiro caso. No Faezé, ali a gente tem uma questão de natureza moral, né? Levada pelo cinismo. O que é? Ali, gente, eu me vi muito porque eu sou de RH e a gente sabe que mulheres passam por assédio a vida toda. Isso não é achismo, né? E aí tem aquela história de é porque eu estava usando aquela roupa. Eu tenho essa história sempre porque ela estava muito pelada. Se fosse assim, nesses países não sofreriam assédio, porque elas são todas cobertas, nem o cabelo elas podem mostrar. A menina de 30 anos, a moça de 30 anos, vai fazer uma entrevista de emprego. E ainda que a gente não veja quem é o outro cara que está do outro lado, ela sofre um assédio nojento. As perguntas feitas são insuportáveis de qualquer mulher assistir. A gente então vai para a sexta história, que chama Farbod, que é um homem que quer fazer a carteira de motorista. Ele quer fazer e ali ele é indagado de diversas formas, de diversas maneiras, e ele se acha uma pessoa religiosa, ele tatuou ali no seu corpo, né, frases do Rumi e tal, mas ele não está sendo aceito por causa dessas tatuagens e por causa de outras implicâncias que vão acontecer nessa história. Na sétima crônica, chamada de Siamak, é outra entrevista de emprego, dessa vez de um homem que está desesperado para ter aquele emprego, então é toda aquela humilhação. E, na verdade, meu marido estava do meu lado, ele falou assim, não, gente, isso não é um filme sobre o Irã, isso é um filme sobre o poder da religião no Irã. E é exatamente isso. É o que rege as leis ali dentro, né? Chama teocracia? Acho que é assim. E é insuportável quanto as pessoas não têm direito de não serem daquela religião e de não seguirem aquela história. A oitava crônica chama Ali, que é uma crônica. Eu acho que eu pulei uma, gente. Acho que eu pulei a sexta. Ou não? Não, acho que. Não, enfim. A sexta é. Eu não sei. Eu acho que eu pulei, mas enfim, é porque tem uma que é de uma carteira de motorista que eu achei incrível. É Siamak, né, que eu tô vendo aqui. Depois a oitava crônica é Ali, que é sobre a conversa bizarra de um diretor de cinema e o censor. E aí eu vou dizer uma coisa. O Ministério da Cultura do Irã, ele tem aquela, igual tem a Tartuk, né, que a gente fala muito da Turquia, muito incisivo, muito ali não pode nada. E aí esse filme, ele é de baixo orçamento, ele teve que ser filmado em uma semana, que era para não ter que passar por isso e sair ali no pianinho. Porque senão ia ter vários cortes. A censura iraniana não ia aceitar que tivesse metade das cenas que tem ali. Tiver que tem muito de improviso, parece meio que um teatro, não tem grandes cenários, mas é extremamente bem feito.
Então a gente tem esse fator de cortes, de censura de um roteiro de cinema, e ali a gente tem realmente uma visão mais ampla de quando tudo é proibido, tudo é feio, tudo é pecado. A gente tem a penúltima crônica Meri, uma delegacia de polícia, uma senhora procura pelo cãozinho levado pelas autoridades, e os cães são animais impuros, então são proibidos. E a 10ª história é sobre um senhor, e aí seria falar um spoiler, mas tem a ver com terremoto, tem a ver com a questão da idade. E eu não peguei aqui, peraí, que eu falei da primeira, que foi a do Davi. A segunda foi a Selena, que era menina. Aí tem a terceira, que é da garota. Terceira. A quarta, né? Tá aqui, ó. Não tinha pega a quarta, que é Sadaf. Gente, essa é absurda. Uma mulher que tem os cabelos curtos e usa o hijab. Ela é acusada de dirigir dentro do carro dela sem o hijab, por isso ela vai perder o carro dela, enfim, o direito de dirigir. A conclusão dessa história é insuportável, é incômoda, porque tudo ali não tem argumento para acontecer. E a gente que é ocidental vendo isso, entendendo, eu sempre digo isso, respeitar a cultura do outro, sim, mas entender que há uma censura grande se a pessoa não pensa igual a você e se a pessoa não é da mesma religião que você, isso é bem óbvio no Irã, não tem direito de escolha. Aquilo ali é uma coisa, né, que é assim, ponto. Eu achei interessantíssimo. Queria até que tivesse mais tempo de tela, mas a minha nota para esse total, assim, no total, vai ficar excelente mesmo, porque eu realmente gostei demais. Se vocês gostaram desse vídeo, querem deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo, mais um vídeo todos os dias para vocês. Mais uma vez eu agradeço o convite. Beijo. Fui.